Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de órgãos de máquinas 1. Nesta videoaula, como já é de costume, nós vamos dar continuidade ao estudo das ligações de máquinas. Das ligações. Só para fazer um pequenito refresh, na última aula nós fizemos uma conclusão do estudo das ligações por pressão, né? Em que vimos alguns cálculos, assim como a influência dos momentos fletores e alguns casos particulares. Bom, só para terminar, vimos o cálculo da deformação, né? Vimos a influência dos momentos fletores nas ligações, vimos o efeito inevitável de concentração de tensões e algumas medidas que podemos empregar conforme a reduzir esse efeito nocivo de concentração de tensões nessas tipo de ligações. Assim como vemos alguns casos particulares das ligações por pressão de superfícies não tanto que cilíndricas, no caso concreto superfícies cônicas. Okay, então, no vídeo de aula de hoje, essa é uma videoaula bastante curta, né? Vamos falar das ligações por cubos aparafusados, que é um caso particular das ligações por pressão, né? Então, vamos falar um bocadinho desse. Bom, digo um caso particular porque esse tipo de ligações também garante a transmissão de carga, tanto cargas axiais, assim como momentos fletores, através da força de atrito. Né? Então a carga é transmitida como equilíbrio da carga exterior pela força de atrito. Né? Okay? Temos aqui um exemplo bastante típico desse tipo de ligações. Né? Conforme pode-se ver, é uma espécie de uma ligação por pressão, mas em que uma das extremidades do cubo, né? Em que uma das extremidades do cubo é parafusada. Ok, por isso designamos as ligações por cubos aparafusados. Ok, nós vamos fazer uma descrição bastante generalística desse tipo de ligações, né? Uma vez que é uma extensão das ligações por pressão. Vamos falar dos casos particulares de cálculo de ligações por cubos aparafusados, em que vamos considerar basicamente dois casos: o caso em que temos um cubo pouco deformável ou simplesmente um cubo rígido, e o outro caso em que temos um cubo bastante deformável. Ok? Vamos já ver adiantado, as ligações por cubos aparafusados são uma extensão das ligações por pressão, né? Em que a transmissão ou equilíbrio das cargas exteriores é conseguida por meio da presença de força de atrito como resultado da pressão mútua entre as superfícies das peças ligadas. Com este tipo de ligações, nós podemos verificá-las com maior frequência em peças tipo eixos, veios, colunas cilíndricas, assim como em peças que estão em consola. Ok? Temos aqui um caso de um cubo não desmontável. Bom, nós podemos encontrar basicamente dois tipos de cubo, né? Cubos desmontáveis e cubos não desmontáveis. Né? Nesse primeiro caso, nós consideramos de cubos não desmontáveis ou cubo com fenda. Né? Neste caso, segundo caso, consideramos cubos desmontáveis ou simplesmente cubos bipartidos. Aqui temos exemplos em forma de desenhos. Né? Aqui podemos ver
em formas de imagens, né? Ok, temos esse caso um cubo não desmontável, né? E aqui temos o cubo desmontável. No caso dos cubos desmontáveis é possível separar vou falar desse caso concreto, né? As partes superiores do cubo da parte inferior, né? Então nós podemos separar, ou o cubo é composto por duas peças, né? E nós podemos separá-las, né? Temos apenas peças, peças separadas, né? Em alguns casos nós podemos encontrar ligações por cubos parafusados sendo usadas como também uniões de veios, né? Em particular quando temos baixas cargas, né? Uniões de veios em que transmitem-se cargas bastante reduzidas, né? Que é uma das desvantagens desse tipo de ligações, né? Os cubos desmontáveis têm massa e custos bastante reduzidos. Os cubos desmontáveis têm massas e dimensões um tanto que aumentadas, né? Pelo fato da sua configuração, da sua geometria, né? Necessidade de prever algumas fendas para a instalação de parafusos, o que aumenta a massa da ligação e por aí fora, né? Mas tem a grande vantagem de permitir a sua montagem em qualquer peça, né? Não se importando com a configuração ou com a forma geométrica das superfícies vizinhas, né? Okay? Ou das secções transversais vizinhas, né? Uma vez que o cubo é desmontável, nós podemos separar, depois na secção pretendida encaixamos, parafusamos, está tudo bem. Podemos encontrar, conforme também já havíamos visto, né, algumas uniões de veios para acionamentos de baixas potências, ou quando queremos transmitir cargas, pequenas cargas, né? Nesse caso concreto nós encontramos cubos de tipo parafusado com fenda. Em alguns casos também podemos encontrar cubos bipartidos, né? Em alguns casos específicos, né? Ok? Igualmente as transmissões por pressão também usa-se a força de atrito que é proveniente do aperto do parafuso para o equilíbrio da carga exterior. A força de atrito que é gerada, né, possibilita o equilíbrio tanto com momentos tensores exteriores, assim como com cargas axiais. Bom, tem algumas desvantagens, como por exemplo a utilização única da força de atrito, né, o que acaba fazendo com que esse tipo de ligação tenha uma segurança ou uma capacidade de carga bastante reduzida, né, e também uma segurança bastante eficiente, porque será afetado por vários outros fatores, conforme nós já vimos conforme já vimos no caso anterior das ligações por pressão, né? Então esse tipo de cargas, por esse tipo de desvantagem, esse tipo de ligações não são recomendáveis para cargas elevadas, né? Como vantagens temos a facilidade de montagem, assim como desmontagem, né? Uma vez que a montagem consiste no aperto dos parafusos na posição pretendida ou na secção pretendida, a desmontagem consiste no alívio do aperto dos parafusos. Igualmente as ligações por pressão, né, têm a grande vantagem de servir de autoproteção contra sobrecargas, uma vez que a partir do momento que a carga exterior supera a carga de atrito, a força de atrito gerada na ligação, há um deslizamento entre as duas superfícies das peças de ligação, né? E também temos a vantagem de mudança de regulação e posições mútuas entre as duas peças, né? Pode-se falar dessa variação de posições do ponto de vista axial, assim como do ponto de vista angular, né? Uma vez que nós precisamos apenas de apertar o parafuso, ajustar a posição pretendida e voltamos a apertar.
Igualmente, as ligações por pressão têm a grande vantagem de ausência da debilitação do veio em particular, assim como do próprio cubo, pela ausência de elementos que permitem, de elementos que fazem a ligação de espécies, né? Como o caso concreto das chavetas, pinos, troços, cavilhos, roscas e por aí fora, né? Ok? Cálculos de resistência. Conforme já havíamos adiantado, nós podemos encontrar basicamente dois tipos de cálculo, né? Ou podemos encontrar basicamente dois tipos de cubos, né? Cubos rígidos e cubos bastante deformáveis, né? Conforme pode-se ver, quando os cubos são rígidos, a área de contacto entre as peças é um tanto que reduzida. Enquanto temos cubos bastante deformáveis, a área de contacto é um tanto que melhorada, ou podemos assumir que a pressão distribui-se um pouco ao longo de toda a superfície, né? Ao longo de todo o diâmetro de ligação das duas peças, o que não verifica-se no caso dos cubos rígidos. Ok? Conforme já havia adiantado, o cubo rígido, a área de contacto é um tanto que reduzida, então assumimos que o contacto é puramente linear, né? A condição de capacidade de trabalho desse tipo de ligação consiste na ausência de deslizamento entre as duas peças, então como pode-se ver, que as forças geradas, que os momentos elementares gerados pelas forças de atrito sejam maiores que a carga exterior aplicada, assim como a força axial, a força elementar de atrito gerado também seja maior que a força axial exterior. Ok? Igualmente nas transmissões por pressão, né? As forças de atrito geradas como resultado do aperto devem ser maiores que a carga exterior para que haja equilíbrio ou para que haja transmissão de carga. Vamos analisar apenas a metade de um cubo, né? Nesse caso, neste exemplo, se formos analisar apenas uma metade, no caso dos cubos rígidos, vamos observar que a força normal é igual, ou a soma geométrica de uma metade, dado como sendo a força normal, será equilibrada por duas vezes a força de aperto, conforme está aqui ilustrado. Okay. A força normal será igual a duas vezes a força de aperto, e substituindo essa expressão aqui, onde tínhamos a força normal, vamos substituir por duas vezes força de aperto vezes coeficiente de atrito vezes o diâmetro, para o caso de equilíbrio de momentos torsores, e o mesmo para o caso das cargas axiais, né? Conforme está aqui ilustrado. Ok? Conforme pode-se ver, no caso de equilíbrio de momentos torsores, temos duas vezes força de aperto vezes coeficiente de atrito vezes o diâmetro, tem que ser maior ou igual ao momento torsor. E aqui, no caso da carga axial, temos 4 vezes a força de aperto vezes o coeficiente de atrito. Terá que ser maior ou igual à força axial, ou à carga exterior. Fn representa a força normal, F vai representar o coeficiente de atrito, Fa vai representar a força de atrito, T o momento torsor, Fa a força axial, D o diâmetro de ligação, F aperto vai representar a força de aperto. Ok? Cubos bastante deformáveis. Nesse caso concreto, nós assumimos que a forma geométrica das duas peças de ligação é um tanto que cilíndrica, então dessa forma não há folga, ou simplesmente o contacto entre a superfície ocorre, ou o contacto das superfícies das peças de ligação ocorre ao longo de todo o diâmetro. E dessa forma nós vamos assumir que a pressão gerada como resultado do aperto vai distribuir-se de uma forma um tanto que uniforme, né?
muito particularmente em comparação com os cubos rígidos, né? Então vai distribuir de uma forma um tanto que uniforme pela superfície ao longo de todo o diâmetro, ao longo do diâmetro das peças de ligação. E a condição de resistência é basicamente a mesma, né? Que o momento que é a soma dos momentos elementares gerados como resultado do aperto sejam maiores que a carga exterior, e a força de atrito gerada como resultado do aperto também seja maior ou igual à força axial exterior. Vamos estar aqui dado pressão vezes π vezes D vezes B representa a área, né? Π vezes D representa o perímetro, B representa o comprimento do cubo ou a largura do cubo. Então vamos ter área vezes coeficiente de atrito. D sobre 2 representa o raio do momento. Então vamos ter força vezes braço, vamos ter momento ser maior ou igual ao momento exterior. E a mesma análise é feita para, no caso de forças axiais, né? Ok? E se formos a considerar que a pressão distribui-se se formos a considerar que a pressão distribui-se na projeção da área de contato entre a metade do cubo e o V, escreve. Bom, se formos a considerar que a pressão distribui-se em apenas uma metade, okay? De novo voltamos a fazer uma metade, né? Okay. Voltamos a analisar uma metade, então vamos ter pressão será igual a 2 vezes a força de aperto, ou por outra, né? Vamos ter a pressão vezes D, o diâmetro da ligação, vezes B, que vai representar a largura do cubo, né? Esta parcela, ou este produto da pressão vezes o diâmetro vezes a largura do cubo vai ser uma espécie da nossa força normal, nesse caso concreto, que terá que ser igual a 2 vezes a força de aperto. Aproximadamente o caso dos cubos rígidos, né? Conforme está aqui ilustrado, né? E se formos a substituir a magnitude da pressão na expressão anterior, vamos ficar com esta expressão. Onde tínhamos pressão, vamos substituir por 2 vezes força de aperto, 2 vezes força de aperto sobre o diâmetro D vezes a largura do cubo B, né? Então simplificamos a largura e o diâmetro, então ficamos com 2 vezes força de aperto, simplificamos 2 com 2, então vamos ficar com força de aperto vezes π vezes o coeficiente de atrito vezes o diâmetro D terá que ser maior ou igual ao momento torsor, né? Conforme está aqui, né? E faz-se a mesma análise para a carga axial. Bom, desculpem-me, aqui temos o símbolo de maior ou igual, e aqui é vezes, né? Conforme pode-se ver, né? Vezes, maior ou igual à força exterior, né, de atrito, né? Vamos fazer uma análise comparativa para os dois casos em que temos cubos rígidos e cubos bastante deformáveis. Podemos tirar como conclusão de que a relação entre essas duas formas é dada como sendo 2 sobre π, né? Okay? E pode-se observar desta relação que o cubo rígido é menos favorável, uma vez que temos que aplicar uma força de aperto maior para equilibrar a carga exterior, né? Apenas olhando para a magnitude de 2 e do π, facilmente podemos tirar essa conclusão de que a força de aperto a ser aplicada no caso dos cubos rígidos é muito maior em comparação com o cubo bastante deformável. O cubo bastante deformável é mais racional,
e precisa de um aperto de magnitude reduzida em comparação com o cubo rígido, além de que garante uma boa distribuição da carga. Para fins práticos, nós não usamos cubos rígidos. Os cubos que nós designávamos como rígidos são um tanto que deformáveis, né? Então a folga entre as peças de ligação é um tanto que reduzida, né? Pois o aumento excessivo dessa folga poderá causar a perda de capacidade de trabalho de ligação, como resultado das tensões de flexão que vão surgir na tampa do cubo. Então, dessa forma, nós não usamos cubos rígidos. O mais comum é a utilização de cubos deformáveis. As folgas, no caso de ligações com folgas grandes, nós consideramos que é um defeito de projeção ou de fabricação das peças, né? E ainda pode ser um defeito de montagem, né? Em função do caso concreto. Os ajustamentos gerais, no caso geral, o ajustamento mais recomendado é H8/8 para a construção de máquinas, pois garante que no ajuste das peças que compõem a ligação não tenhamos folgas bastante excessivas. Okay? Para casos concretos desse tipo de ligações, nós não temos cubos bastante rígidos, assim como não temos cubos bastante deformáveis, então temos uma espécie de meio termo. Então a expressão anterior, né? A expressão anterior em que tínhamos que a diferença entre essas duas expressões para os cubos rígidos e deformáveis era dada pela relação 2π, é aproximada por um caso o geral, em que consideramos coeficientes médios, em vez de 2 no caso de cubos rígidos e de π para o caso de cubos bastante deformáveis, temos 2,5, né, para momentos para o equilíbrio do momento torsor exterior, né? No caso das forças axiais, tínhamos 4 para os cubos rígidos e tínhamos 2 vezes π, né, que é 6,28 para cubos bastante deformáveis, aproximamos apenas para 5, né, para o equilíbrio das forças axiais, né. E essa forma pode ser usada de um ponto generalístico, né, tanto para a projeção de ligações de cubos rígidos, assim como de cubos deformáveis. Representa um meio termo entre as duas possibilidades de ligações, né? Okay? Cubos fendidos e parafusos múltiplos. O cálculo de ligações por cubos com parafusos posicionados em apenas um dos lados ou simplesmente a ligação por meio de cubos fendidos é feita considerando, ou o cálculo dessa ligação é feito considerando que a função do segundo parafuso é desempenhada por uma espécie de uma alavanca no lado oposto do parafuso. Ok? Então consideramos que aqui temos um dos lados do parafuso, consideramos que esse lado funciona como sendo uma espécie de uma alavanca, né? Okay? Que permite que haja abertura, né, e aperto do cubo, né? Uma espécie de uma mola, né? Alavanca ou mola, né? Conforme queira, né? E a forma de cálculo nesse caso concreto não vai se alterar, né? Pois é para um dos lados da ligação, né? Ok? A forma já prevê, né? Isso, então a forma de cálculo mantém-se a mesma. Podemos ter casos em que em vez de um único parafuso temos vários parafusos
a apertarem um dos lados ou os dois lados dos cubos ou da tampa do cubo da ligação. Então, dessa forma, nós vamos assumir que a força de aperto deverá ser distribuída, ou a força total de aperto tem que ser distribuída pelo número total de parafusos, uma vez que cada parafuso vai suportar uma pequena parcela da força de aperto, né? Então, das expressões anteriores, né, nós vamos dividi-las pelo número de parafusos e, logicamente, vamos acrescentar o coeficiente de segurança kappa, né? Okay? Acrescentamos o coeficiente de segurança kappa, né, para que mesmo atingida a carga exterior, né, não haja deslizamento ou não haja uma perda repentina da capacidade de trabalho das ligações, né? Ok? E para a combinação de cargas axiais com momentos torsores, né, nós podemos simplificar e usar apenas essa expressão, né? Ok? Usamos apenas essa expressão, né, como resultado da combinação de cargas, né, em que temos uma ligação que está sujeita tanto a cargas axiais, assim como a cargas tipo momentos torsores, né? Ok? Então, essa nossa pequena aula vai parar por aqui, né? Obrigado pela vossa atenção, espero que tenham gostado da aula, né? Em caso de dúvidas, não hesitem em entrar em contato, estaremos sempre disponíveis para ajudar-vos a solucionar alguns problemas. Obrigado e até a próxima aula.